Maria Alexandra, eu sou a professora Rita, sou coordenadora juntamente com o professor Alexandre nessa aventura aqui do híbrido. E queremos agradecer, daqui a pouco o professor Alexandre faz um agradecimento formal e maravilhoso, mas quero agradecer a tua participação. E aí, então, ficamos com vocês, temos uma plateia que daqui a pouco o Alexandre veio para mostrar. Então, fica à vontade, muito obrigada, Lívia, também. Tá? E o espaço é de vocês agora, tá bom? Obrigada. Tá bem, obrigada, Rita. Eu queria começar agradecendo a oportunidade de falar no SBSI 2022. Eu e a Lívia estamos felizes de poder mostrar um pouco do nosso trabalho. Eu gostei especialmente do título, né? Sistemas de Informação para um Mundo Mais Humano. Eu acho que a gente da área de tecnologia realmente precisa disso. A gente da área de tecnologia, Alexandre, eu nem sei se eu posso me incluir ainda na área de tecnologia, porque depois que a gente tira um pouco o pé, acaba que a gente fica longe da área de tecnologia. Mas, enfim, já passei perto. Como eu já disse, eu queria agradecer, eu e a Lígia contarmos um pouco do trabalho que a gente está desenvolvendo, e a gente escolheu esse título, Melhoria do Fluxo de Dados em Desastres, Contribuição da Tecnologia para a Resiliência de Comunidades Vulneráveis. Uma curiosidade, eu sou a Maria Alexandra Cunha, a Lívia De Grossi está com vocês aí, e uma curiosidade é que a Lívia mora no estado de São Paulo, e hoje ela está em Curitiba, e eu moro em Curitiba, e hoje eu estou no estado de São Paulo. Então, o híbrido tem dessas questões. A perspectiva que a gente vai trazer para vocês é a desse projeto que se chama Dados à Prova d'Água. É um projeto internacional, em inglês ele chama-se Waterproofing Data, e em português, Dados à Prova d'Água, engajando as partes interessadas na governança sustentável dos riscos de inundação para a resiliência urbana. Essa é uma parceria, o nosso projeto é uma parceria da AGV, da Fundação Getúlio Vargas, com a Universidade de Warwick, com a Universidade de Heidelberg, na Alemanha, e com a Universidade de Glasgow, na Escócia, e também conta com alguns parceiros nacionais, como o CEMADEM, a Secretaria do Meio Ambiente do Acre, a Prefeitura de São Paulo e outros parceiros. O nosso projeto, ele tem alguém com o microfone aí aberto. Será que é você, Alexandre? O nosso microfone aqui da sala, em geral, fica aberto direto, mas eu vou fechar ele, então, por enquanto. Tá bom. O nosso projeto, obviamente, como o nome diz, fala de dados e inundações. Então, nesse projeto, eu sou a coordenadora no Brasil, e a Lívia, ela é pós-doutoranda na Fundação Getúlio Vargas, mas no projeto ela é a líder de toda essa parte de informática no Brasil, do desenvolvimento de software e de todas as questões relacionadas à informática. Mas a gente não veio falar do projeto, a gente veio falar de dados, tecnologia e engajamento para a melhoria da resiliência urbana. Eu acho que todos nós vimos essa explosão pela televisão. Foi no porto de Beirute, um grande depósito de nitrato de potássio que estava armazenado em condições inadequadas, e ele explodiu. Essa foi uma imagem Beirute à beira d'água, e uma explosão no porto causou destruição na cidade inteira, além do número de mortes. Só para contar para vocês que existem muitos desastres urbanos. Esse foi um que foi muito noticiado, mas a gente não precisava nem
ir para lá, porque aqui no Porto de Santos, em 2015, não sei se vocês lembram, que a cidade de Santos fica numa ilha, a maior parte do território é dentro da ilha, e o Porto de Santos, um depósito de combustível no Porto de Santos pegou fogo, e a cidade teve muita sorte. Na época, eu estava fazendo um projeto sobre cidades inteligentes e uns meses depois eu entrevistei o secretário do Planejamento e o prefeito da cidade de Santos, e eles me contaram que se o vento tivesse mudado, eles teriam que ter evacuado, no mínimo, um raio de 4 quilômetros à volta do terminal do terminal do Petrobras, um raio de 4 quilômetros em 2 horas. E, por sorte, o vento não mudou. Então, são desastres que afetam as cidades. E, no Brasil, um outro desastre que, não sei, a Braskem tem sido razoavelmente bem exitosa no sentido de não permitir que isso seja muito comentado na imprensa, mas 2 bairros da cidade de Maceió, em 2018, houve um grande tremor e 2 bairros racharam inteiros, os tetos desabaram e a população de Maceió precisou ser evacuada. Era um bairro de classe média baixa, mas não era uma favela, e 2 bairros tradicionais da cidade de Maceió, e a prefeitura fala de ter removido 60 mil pessoas, a Braskem fala 40 mil, mas isso aconteceu devido às minas de salgema, uma escavação embaixo da cidade de Maceió, que estavam fora da faixa de segurança, e hoje estão interditadas e o terreno está vindo abaixo. Já começaram a abrir crateras, e esses bairros, a população jamais poderá voltar para suas casas. Foi também bem televisionado a tragédia de Petrópolis há poucos meses. Não sei se vocês já ouviram falar da cheia de 2015 no Acre, mas em Rio Branco foi a maior cheia já registrada, alagou toda a cidade, o rio subiu 17,88 metros, então vocês podem imaginar numa região que é plana, né? Se o rio sobe 17,88 metros, praticamente toda a cidade foi tomada pela água. O que é curioso é que em 2015, 9 meses depois de essa, que foi a maior cheia já registrada em Rio Branco, desde que estão fazendo as medidas, 9 meses depois, Rio Branco enfrentou a maior seca que já havia sido monitorada, e o fogo chegou às margens de Rio Branco. E no Brasil a gente tem muitos outros desastres urbanos. A gente pode falar do vento em Santa Catarina, né, que nós já estamos chegando perto de ter furacões a cada ano. Os ventos estão mais fortes e têm devastado cidades. São famosas as imagens de vídeo dos prédios balançando com as piscinas, os apartamentos de luxo em Balneário Camboriú balançando e a água das piscinas balançando. E as pessoas ficam filmando. Eu acho que se isso acontecesse comigo, eu caía fora rapidinho. Mas nós temos uma enormidade de desastres no meio urbano, e, gente, eu só coloquei esses porque foi o espaço que foi dando para eu colocar fotinhos, mas se a gente fizesse uma enquete aqui na plateia ou no Meet, vocês falariam um monte de outros desastres, né? Aqui em São Paulo teve o campus da EASH USP
com solo contaminado e com geração de gás, e risco de explosão. O campus da USP Leste é todo cheio de respiradouros para eliminação do gás por causa de risco de explosão. O Césio, o episódio do Césio em Goiânia, desastres de avião no meio urbano, como em Congonhas, grandes ventos, eu já falei desses, mas teve, eu acho que em 2018 ou 2019, em Porto Alegre, um vento-bomba, que eles falam que é um fenômeno que não é raro, mas que em Porto Alegre nunca tinha acontecido, e em alguns minutos, 3.000 árvores tinham caído em Porto Alegre, porque é um vento que se forma, como se fosse um cone que desce do céu e ele bate no chão e se espalha para todos os lados. Então, a zona sul de Porto Alegre foi devastada, mas toda a cidade sofreu muito. E assim por diante, a gente poderia ficar contando aqui de desastres urbanos. Então, as cidades concentram grande parte da população mundial e elas são, de fato, muito vulneráveis a esses desastres. Sem contar, obviamente, surtos de vírus. Eu não estou com Covid, mas eu peguei influenza semana passada e nós acabamos, não, porque eu acho que a gente ainda não acabou a pandemia, né? Mas nós ultrapassamos o período crítico de uma pandemia de Covid-19, eu não preciso contar para vocês o que foi a pandemia. Então, nós temos desastres no meio urbano de vários tipos, e para a tecnologia é muito importante esse tema, porque mais e mais a gente vê aparecer nos congressos de tecnologia da informação uma grande preocupação com a contribuição da tecnologia para a melhoria da resiliência das cidades em todas as fases de gestão do desastre. Mesmo antes que um desastre aconteça, então as medidas de mitigação de risco, mas também de preparação, de resposta ao desastre e depois de recuperação do meio urbano, da reconstrução do meio urbano. Até a Lígia ontem me passou uma notícia bem interessante, que as mudanças climáticas elas estão devastando o sul global. E não se trata de uma... Então, vocês devem ter acompanhado recentemente na Índia e no Paquistão temperaturas acima de 55 graus e, por exemplo, lixões pegando fogo, porque o gás produzido pelo lixo entrava em combustão. Então, um calor insuportável. No Quênia, uma seca prolongada na África, né? No Bangladesh, inundações que estão tirando milhões de pessoas das suas casas. Essa foto é do Bangladesh, mas as mudanças climáticas elas estão sendo especialmente cruéis no sul global. Estima-se que 3,6 bilhões de pessoas no sul global, que é também a parte mais pobre do planeta, obviamente, estão sofrendo as consequências das mudanças climáticas de uma forma muito severa e destruindo o modo de vida das pessoas, destruindo a maneira como elas trabalham, onde elas vivem, quando não tirando a vida delas. Isso nos traz para uma frase que eu gosto bastante, que é: não existem desastres naturais. Um importante geógrafo, chamava-se, porque ele faleceu em 2015, Neil Smith, depois do furacão Katrina,
né, que devastou New Orleans. Essa é uma das fotos. O furacão, na verdade, rompeu os diques e a água invadiu a parte baixa da cidade, que era também a parte antiga da cidade, que era também a parte mais pobre da cidade. E o que ele fala, o que ele, de uma maneira muito eloquente, eu trouxe para vocês aí o link do artigo original e também um em português, se vocês quiserem ler de uma maneira mais confortável, o segundo é em português. Ele, de fato, isso já era bem falado entre o pessoal dos desastres e o pessoal da geografia, mas o que ele vai dizer é que em todo o estágio e aspecto do desastre, seja as causas, a vulnerabilidade das pessoas ao desastre, o estágio de prevenção, a reconstrução, resultados, a resposta ao desastre, em todos esses aspectos do desastre, os contornos do desastre e a diferença entre quem vive e quem morre, e também entre quem mais sofre e quem menos sofre, é, em maior ou menor medida, um cálculo social. Então, de maneira nenhuma, ele deixa de dar importância às causas naturais do desastre, mas o que ele vai dizer é que o desastre não é natural. O desastre é social. Então, se a gente tivesse um furacão, como foi o caso do Katrina, num lugar desabitado, ou as consequências, talvez a gente até não o rotulasse como desastre. O desastre é social. O desastre está profundamente intrincado ao contexto social daquela região, daquele território onde ele acontece. No Brasil, vejam, inundações acontecem no mundo inteiro, elas estão sendo cada vez mais frequentes e cada vez mais intensas. Então, esse é um fenômeno das mudanças climáticas. A gente está vendo que os eventos extremos, a frequência entre eles está diminuindo e a intensidade desses eventos está aumentando. E esse é um fenômeno esperado. Inundações no Brasil a gente já tinha, a gente está num país tropical, então a gente tem esse regime de chuvas, mas é claro que nas cidades brasileiras, dada as características da urbanização no Brasil, uma urbanização que periferizou a população pobre, onde nós temos muitas moradias que são moradias informais, digamos assim, feitas pelas pessoas em locais inadequados, e o crescimento acelerado das cidades no Brasil a partir dos anos 70 faz com que esse fenômeno das inundações no Brasil seja particularmente grave. Inundações não são um fenômeno que... Agora eu não sei os números, tá, gente? Mas eu sei que inundações não são o fenômeno que mais mata, né? Então, por exemplo, terremotos muito violentos, tem registros de terremotos que mataram centenas de milhares de pessoas. Mas, se você olhar que as inundações acontecem no mundo inteiro, que elas são frequentes, que a chuva está se intensificando e cada vez mais frequente, elas são, de fato, o fenômeno que causa mais problemas, digamos assim. Então, a Confederação Nacional dos Municípios, em 2020, contabilizou só no ano de 2020, que foi o primeiro ano da pandemia, se vocês lembram, contabilizou 1.697 decretos de emergência ou calamidade pública
por conta de chuvas intensas. Os prejuízos chegaram a 10,1 bilhões, decorrentes de vários eventos, tempestades, ciclones, deslizamentos, inundações, enxurradas e tornados, e o setor de habitação é o mais afetado, com mais quase 300 mil moradias danificadas ou destruídas, e prejuízos enormes. Então, faz todo sentido a gente olhar para esse fenômeno de desastres e tentar entender como a tecnologia pode contribuir para melhorar a resiliência das cidades a essas chuvas. A gente não pode impedir que a chuva venha, ainda, né? Mas tomara que não, porque cada vez que o homem se mete a controlar a natureza, em geral, o homem e a mulher, né? Mas a raça humana, mas cada vez que a raça humana se mete a modificar a natureza, em geral, dá errado. Então, a gente não pode impedir que a chuva venha, mas a gente pode mitigar os efeitos e os desastres decorrentes dessa chuva intensa. Pessoal, quando estou compartilhando, eu não vejo vocês. Tudo certo aí? Tudo certo. Então, tá bom, obrigada. Ops. Aí. Bom, quando a gente pensa em dados, quando a gente pensa em dados relacionados a inundações, e a gente pensa em como esses dados fluem pelos diversos stakeholders, a gente consegue construir um fluxo como esse que eu estou mostrando para vocês aqui. Eu vou começar pelo lado direito aqui da tela de vocês. A gente tem, no nível macro, centros nacionais e internacionais de expertise. E aí nós temos centros relacionados a monitoramento dos fenômenos climáticos, por exemplo, no Brasil, o CEMADEM, que é o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais. Nós temos algumas entidades locais também, digamos, um nível médio, que são os governos locais, as prefeituras, e no nível micro nós temos comunidades e organizações locais. Mas eu quero falar aqui do começo dos Centros Nacionais de Expertise. Tem monitoramento de clima, tem de solo, temos o CEMADEM monitora ventos, e são centros, o INPE, né? E nós temos um sistema nacional de imagens de satélite de monitoramento do que está acontecendo. Então, nós temos esses centros de expertise no nível macro que eles têm depósitos de dados e eles informam por exemplo, através dos dados e de modelos sofisticados, eles informam tanto os governos locais quanto a população de alertas de eventos que podem acontecer. Na verdade, não é bem assim, porque esses centros de monitoramento, eles não falam direto com a população. Eles alertam a Defesa Nacional, que alerta as defesas locais e as prefeituras, e são esses centros locais que alertam as comunidades. Mas o que acontece é que nessa informação das iniciativas locais, essa informação, por vezes, ela encontra barreiras. Eu vou interromper aqui um pouquinho o compartilhamento para eu enxergar vocês. Eu não sei se vocês lembram, eu acho que foi em 2019,
na cidade do Rio de Janeiro, teve uma grande inundação. Foi no fim da tarde, mais ou menos 6, 7 horas da noite. Por acaso, nessa semana, por conta do projeto, eu estava no CEMADEM, na sala de situação. A sala de situação tem um semáforo na porta, assim, então vermelho, amarelo e verde. Estava vermelho, quando está vermelho a gente não pode entrar, são só os técnicos do CEMADEM que estão lá, e eu sabia que alguma coisa bem complicada estava acontecendo. Claro, tem aquele mapa enorme numa parede inteira, mas eu não sou meteorologista, não consigo entender o que se passa ali, mas era fato que algum evento de grandes proporções estava para acontecer pela movimentação que havia. A Defesa Nacional foi alertada, que alertou a Defesa Civil e a Prefeitura do Estado do Rio de Janeiro. Mas assim, gente, em abril, no fim de abril, não são esperadas chuvas fortes. A gente está acostumado com as chuvas fortes, as chuvas tropicais são no verão. E a Prefeitura foi alertada, a Defesa Civil foi alertada, mas o que aconteceu na Zona Sul do Rio de Janeiro foi uma catástrofe. Pegou as pessoas na saída do trabalho. Eu não sei quantos de vocês conhecem o Rio de Janeiro, mas tinha imagens da televisão e dá para pegar também na internet. Na lateral do Jardim Botânico tem uma grade de ferro e as pessoas estavam agarradas na grade de ferro, tentando passar andando através da grade, e a rua na frente do Jardim Botânico era um rio de correnteza muito forte. Então, morros deslizaram em cima de táxi, pessoas ficaram presas embaixo de carros. Um moço na saída da PUC, no Rio de Janeiro, foi arrastado para baixo de um carro e não conseguiu sair. Foi uma tragédia de grandes proporções. E eu estava assistindo televisão, naquela época o prefeito era o Crivella, e ele estava dando uma entrevista, até com o fundo da sala lá do centro do Rio, que agora eu esqueci como se chama, mas daquela sala de monitoramento do Rio de Janeiro, que é um projeto bem famoso, da sala de controle do Rio, e ele estava dando uma entrevista ali, e ele estava dizendo que, não, nós temos 11 pessoas na rua, a situação está controlada. Quer dizer, o prefeito da cidade não tinha a menor ideia do que estava acontecendo. Porque falar de 11 pessoas, do tamanho da catástrofe, do desastre que estava acontecendo, era uma fala de alguém que não tinha ideia. As imagens que a gente estava recebendo de todas as televisões e nas redes sociais eram de uma catástrofe de grandes proporções. Então, muitas vezes, existe informação, existe o dado, existe a previsão, mas não são tomadas as medidas no nível local que deveriam ser tomadas, porque essa informação, esse fluxo é quebrado em algum lugar. Da mesma forma, a gente pode pensar que as narrativas locais, elas também informam as políticas públicas. Então, aquilo que as pessoas conhecem, e a pressão, a participação que elas fazem, pode informar as políticas públicas de maneira que as políticas públicas sejam baseadas em demandas da população e em dados das comunidades
que sofrem esses desastres. Mas aqui, e até mais do que no sentido inverso, essa comunicação também é quebrada. Então, para que isso aqui aconteça, você tem que ter uma grande mobilização, porque o conhecimento da população e os dados que a população já tem, que ela conhece do território, acabam não informando as políticas públicas da forma como deveriam. Eu vou mostrar para vocês agora um vídeo e deixa eu ver se aqui ele vai direto. Só me avisem se o vídeo começar a ser projetado, tá? A gente tem uma série de vídeos sobre memórias de inundações no nosso projeto, e eu e a Lívia escolhemos mostrar para vocês esse que se chama No Limite da Água, que fala sobre a enchente de 2015 no Acre. Em 2012, eu me voluntariei para trabalhar na unidade de situação do Estado. Então, de lá para cá, eu fui voluntário, bolsista e depois contratado como técnico de pesquisa. Com o tempo, eu aprendi a verificar o modelo de previsão hidrológica para saber qual a tendência do nível do rio, observar as imagens de satélite para saber onde estava chovendo, etc. Eu conseguia a cada 15 minutos checar os níveis dos rios e saber se estava subindo ou baixando. Então, eu já não precisava mais esperar a Defesa Civil atualizar a cada 24 horas a situação dos níveis dos rios. Então, veio a inundação de 2015 que atingiu meu bairro. Eu conversei com a diretora e pedi afastamento para poder trabalhar de forma remota e dar suporte em casa. Eu vi que onde eu moro a maioria das pessoas não tinha acesso à informação. E teve uma chuva muito volumosa que ainda não tinha refletido no nível do rio. Eu fiquei com aquele frio na barriga enquanto acessava algumas informações e conversava com os técnicos da área. Eu ficava passando essas informações para o meu pai. Olha, o rio está subindo, o rio Acre está com tanto, em Brasileiro o rio subiu tanto, Chapuriú está com tanto, o riozinho do Rolo está subindo mais tanto. Então, para não chegar impondo que o rio estava subindo e tem que fazer isso ou aquilo, eu só passava as informações para ele poder decidir por si mesmo. Ele dizia que o rio não ia subir mais e que estava chovendo pouco, talvez o rio ia subir mais um pouco e depois baixar. E como ele tinha o conhecimento de vivência dele, conviver com o rio já fazia parte da sua infância até os dias atuais, então ele conseguia decidir por si mesmo e fazer suas próprias previsões do quanto o rio ia subir ou se o rio ia começaria a vazar, etc. Até que um dia eu falei, vai passar a enchente de 2012. Aí foi nesse momento que ele não acreditou muito na minha história. Foi quando eu peguei uma dessas réguas de acrílico, coloquei na parede e saí medindo até a base da janela, dando mais ou menos 1 metro. A água vai bater aqui. E falei que dentro de casa ia chegar mais ou menos na cintura. Aí ele olhou e falou, a água não vai chegar aí. Nunca chegou aí. Não tem como chegar aí. Então o rio continuou subindo, invadiu o segundo piso da casa e de repente a gente já estava andando com a água na cintura. Foi uma estimativa que realmente, quando a água chegou naquela marca que eu tinha falado, na altura da janela, o rio estabilizou e começou a vazar. Aí então, a partir daquele momento, ele começou a acreditar mais nas minhas informações e dizer para o pessoal a história da régua na janela. Depois que passou esse período de inundação, mais ou menos 1 ano, participei de alguns eventos e vi que em uma cidade a prefeitura tinha consultado as pessoas que moravam numa área de inundação se elas queriam ficar ou sair. E como elas tinham decidido ficar, então a prefeitura pintou nas ruas umas réguas informando aonde a água do rio chegava. Então tive a ideia de pintar essa régua também com base na última marca que foi a inundação de 2015.
Então, na parede ao lado da minha casa, tem uma régua com base na inundação de 2015, que tem como referência a régua da Defesa Civil. E já no ano passado serviu para os meus pais meio que se orientar quando o governo divulga a cota que o rio vai atingir. Então, eles olham para aquela régua e eles veem se eles vão ser atingidos ou não. Então agora eles têm uma forma de acompanhar onde a água vai atingir conforme vai sendo divulgadas as previsões e poder se preparar, por exemplo, poder fixar as coisas no local, tirar outras coisas do lugar para áreas mais altas, decisões de todos esses anos convivendo com a alagação. Então é bem gratificante, né? Conseguir ajudar a minha família, ter informações para acessar e repassar para eles e se preparar para quando a coisa fica mais crítica. Meu nome é Alan dos Santos Pimentel e essa é a minha memória. Quando a gente fala em tomada de decisões, ou tomada de decisão informada por dados ou baseada em dados, ou a gente tende a pensar em tomada de decisão de políticas públicas, digamos assim, de grandes decisões. Mas, na verdade, a gente, no nosso cotidiano, a gente também toma decisões baseadas em dados, né? Quem mora na cidade de São Paulo, por exemplo, em dezembro, janeiro, fevereiro, a gente tem que decidir se a gente vai trabalhar ou se a gente fica em casa. Em determinados bairros da cidade, as pessoas têm comportas para pôr nas portas, para a água não invadir. A gente tem que decidir se vai pegar ônibus ou não vai pegar ônibus, porque as ruas ficam alagadas. Então, eu tenho algumas perguntas para vocês que viram o filme aí. Vocês acham que havia tecnologia? Sim. Sim. Sim, né? Um centro de expertise, a sala de monitoramento da Secretaria de Meio Ambiente do Acre. Então, sim, eles têm conexão com o CEMADEM, com o monitoramento dos Estados Unidos, com agências nacionais no Brasil. Eles têm realmente tecnologia e dados de qualidade. E a segunda pergunta eu já respondi, que era se havia dados de qualidade. Os dados fluíram, os dados chegaram na população. No caso da família do Alan, os dados chegaram lá? Sim. Sim. Né? O Alan levou os dados. Então, o que aconteceu? Eles puderam se preparar e planejar como que eles iriam enfrentar aquela situação que estava vindo. Né? Eu tive a impressão que não aconteceu nada, porque o pai dele não acreditou nele e deve ter inundado tudo do mesmo jeito. Vai acreditar na próxima, né? O pai dele não acreditou nele. Por que o pai dele não acreditou nele? Nunca tinha acontecido antes? Oi? Porque nunca tinha acontecido antes. Porque o pai morava naquela região. Até no filme aí o Alan não fala, mas o pai dele construiu aquela casa antes do Alan nascer. E a água nunca chegou na casa, muito menos na janela da casa. Então, veja, a gente está falando de uma situação em que os dados, o fluxo de dados não foi interrompido. Os grandes centros de monitoramento têm dados de qualidade, os dados fluem até a população, ali não são dados oficiais, quer dizer, são dados oficiais, mas não seguiu o fluxo de dados oficial, mas o dado chegou naquela família. E por que o pai dele não acreditou? Porque ele tem conhecimento, e isso acontece com os eventos extremos. Esses limites nunca foram alcançados, né? Nunca tinham sido medidas temperaturas nessas regiões da Índia de 55 graus. Essa onda de calor é inédita. Então, nesse caso específico, os dados fluíram e, ainda assim, a população não acreditou, não tomou decisão
baseada nesses dados. Só que nem sempre é assim. Nem sempre esses dados fluem. Essa é o mapa interativo do CEMADEM, e esses são os pontos dos pluviômetros que estão medindo no Brasil inteiro. Então, o Brasil tem uma enorme rede de pluviômetros, vocês podem ver aqui. No entanto, tem alguns, são esses em preto aqui, que não estão coletando mais dados, estão com algum tipo de problema, mas ainda assim o Brasil tem uma rede grande de monitoramento. Só que o Brasil é um país continental e quando a gente... Olha, vejam São Paulo, aqui a gente está em São Paulo, vejam como é grande a rede de monitoramento, mas agora a Lívia pegou para nós uma foto mais perto de São Paulo, e o nosso projeto, o Dados à Prova d'Água, vocês estão vendo o meu cursor? Sim. Sim. É nessa região aqui, ó. Quantos pluviômetros tem? 3. 3. Nessa região aqui, onde eu estou passando o cursor, moram 600 mil pessoas. Só nesse pedacinho aqui. Então, o Brasil é muito grande, as cidades brasileiras são muito grandes, e nessa parte aqui moram 600 mil pessoas. E tem 3 pluviômetros aqui. Só que essa região aqui, ela é super acidentada, ela é cheia de córregos, tem mais de 100, e é uma zona pobre da cidade de São Paulo. E não há dados, não há microdados sobre o território, quanto chove e as consequências dessa chuva nesse território. O paradoxo é, de um lado, a gente tem muitos dados, tem abundância de dados na cidade de São Paulo, mas esses dados não são sobre todo o território. Tem territórios sobre os quais a gente não tem dados. Eu acho que esse é o gancho para a Lívia continuar a falar. Bom dia, pessoal. Eu vou continuar falando um pouquinho mais do nosso trabalho. Só para finalizar o que a Alexandra falou aí nos últimos minutos, a gente viu que os desastres acontecem em todos os lugares do mundo. As mudanças climáticas vão intensificar a frequência e a intensidade desses desastres. A gente viu, foi o ano passado, 2020, a Alexandra disse que a gente tem um parceiro internacional que é a Alemanha. Vocês lembram que no verão de... teve um evento extremamente devastador na Alemanha. E o que a gente ouviu dos nossos parceiros foi: mas isso não acontece aqui. É muito comum, como a gente viu no sul global, mas no país rico não é. A verdade é que as mudanças climáticas não vão escolher pobres ou ricos, vão afetar todo mundo. Mas os mais vulneráveis vão ser ainda mais afetados, porque normalmente eles moram em morros, em áreas que não foram devidamente urbanizadas. Então, as consequências para eles serão muito maiores. E a gente está falando aqui, o tópico do simpósio, o sistema de informação para um mundo mais humano. E é isso que a gente está propondo no nosso projeto. Para que a gente consiga tomar decisões, ontem a professora Cláudia falou do Data Driven Decision Making, a gente precisa ter dados. Mas como que eu vou ter dados numa região, eu prometo não dar muito, numa região como essa? Quando a gente começou o projeto, o Centro de Monitoramento, o Centro de Gerenciamento de Emergências de São Paulo, falou: não, a gente tem dado. Fica tranquilo, não tem problema. Se você olhar, o centro de São Paulo tem dados.
As regiões periféricas não tem. São os que serão mais afetados. Hoje, a gente tem esses 3 pluviômetros funcionando. A gente viu nas imagens anteriores que tem pluviômetros do CEMADEM, que é o centro que deveria fazer todo o monitoramento, porque ele cuida especificamente disso. O pluviômetro para, ele não tem dado de radar, ele não tem todas as informações, dados necessários que ele precisa para tomar decisão. E quando ele tem, muitas vezes, não chega na população. E se chega, será que todo mundo entende? Então, fica com isso em mente que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Xana, você pode ir passando conforme eu vou te pedindo? Pode, mas vai me pedindo porque eu não te vejo, eu só estou vendo a apresentação, Lívia. Então, vai me pedindo, tá? Lá, pode passar, por favor. Ups. Bom, com o avanço da tecnologia, a gente viu lá, em meados dos anos 2000, a tecnologia foi avançando, e hoje, na literatura, o que a gente explora é por que não unirmos forças? Temos as agências que são responsáveis por reduzir os impactos, fazer monitoramento, gerir todas as desastres, então, participar como sociedade. Muitas vezes falam, mas eu não vou ser afetado. Não tem problema. Quem aqui não está pagando uma taxa extra, ou estava pagando uma taxa extra de energia, porque no ano passado a gente não teve chuva suficiente? A minha conta foi lá em cima. Então, todo mundo vai ser afetado, direta ou indiretamente. Então, o que começou a acontecer na literatura foi como que a gente pode envolver mais o cidadão na geração desses dados para apoiar a gestão de desastres. Pode passar, Xana. A gente tem 3 formas de participação. Redes sociais, então as pessoas podem lá postar uma foto nos stories, pode fazer um tweet, se a gente for olhar os tweets falando, está acontecendo isso aqui, está chovendo, ou a chuva passou, a região está inundada. Essa é uma das formas da gente conseguir dados. Na palestra anterior, na Masterclass, a gente viu o Thiago falando sobre como explorar as redes sociais para entender o espaço urbano. Uma outra forma da participação cidadã é por meio do mapeamento colaborativo. A gente precisa saber como a organização está avançando, onde estão as pessoas, para conseguir mensurar quem vai ser afetado e quantos serão afetados. E um terceiro tipo que é ciência cidadã, onde o cidadão ele é inserido num processo científico que tem um propósito de resolver um problema. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre isso. Pode passar, Xana, por favor. Bom, aí você pensa, temos dados de sensores, dados de radar, dados de pluviômetro, dados de altura de nível de rio. Mas, como eu disse anteriormente, isso não é a realidade de todo o espaço geográfico nacional. Daquele primeiro imagem que a Alexandra mostrou do mapa interativo do CEMADEM, vocês viram que a região norte é praticamente uma área cinza, que a gente chama, que é onde não tem dados suficientes para fazer as mensurações. Então, na região sul a gente tem, mas na região norte não. Então, tem muitas áreas que o tomador de decisão, seja ele dentro do centro de monitoramento, seja ele da Defesa Civil, isso também é uma realidade no Brasil, as defesas civis não têm dinheiro suficiente para ter equipamento. Essa é uma realidade do Brasil. Dados muito bons, relevantes em uma região, e nenhum dado nas regiões onde deveria ter, de fato, que são as regiões periféricas, as comunidades marginalizadas. Pode voltar, Fernanda. Bom, então, o que a gente pode fazer? Desenvolver um sistema de informação, engajar essas pessoas para que elas produzam os dados dessas regiões cegas, das regiões cinzas.
Parece simples, não é? Um outro problema que a Alexandra falou também, vocês sabem, se eu perguntar hoje para vocês, quais são as agências que estão relacionadas ao gerenciamento de desastres no Brasil? Vocês saberiam me pontuar todas elas? Ou quais dados essas agências fornecem? A gente viu lá o CEMADEM, são dados pluviométricos. Mas o CEMADEM não é a única agência e não é o único dado que ele fornece. Então, quando a gente chega nas comunidades, eu cheguei a primeira vez, o projeto já estava em andamento, e eu fui para conhecer. Isso foi antes da pandemia, tá? Então, não se preocupe. Eu falei, mas vocês não conhecem a CEMADEM? Não. Você conhece a CPRM? Ninguém conhece a CPRM. A CPRM é o órgão responsável por fazer o mapeamento das áreas de risco. As defesas civis, elas são municipais, cada uma tem um site. Vocês conseguem. O que é produzido no dia tem que estar disponível, tem que estar podendo ser acessado pelas pessoas. As pessoas acessam? Acessam. Porque ninguém sabe. Quando eu comecei a trabalhar nessa temática, uns anos atrás, eu tive que caçar na web para tentar também entender, porque eu não sabia de nada. Então, o nosso intuito, a princípio, era simples. Eu desenvolvo uma ferramenta onde as pessoas podem gerar os dados, mas eu também posso disponibilizar, tornar mais acessível os dados que são produzidos por essas agências governamentais. Então, ao invés de eu ter espalhado isso tudo na web, eu tenho um local. Para mim é simples, certo? Não é tão complicado assim. Tiana, pode passar, por favor? Mas aí eu cheguei na comunidade que a Alexandra mostrou, que é em Boimirim, na região sul de São Paulo. E a gente começou a falar de desastres, inundação, e aí surgiram umas perguntas. Desastres? A gente não tem isso aqui. Inundação, enchente, enxurrada? Não. Tem. Como não? A gente vê na televisão, a gente analisa os dados. Tudo bem. Vamos em frente. Aí um outro ponto era, se eu falar para vocês aqui, vai chover milímetros nas próximas 24 horas. Primeiro, vocês sabem o que é 200 milímetros de chuva? Olha, você está vendo aqui assim, ó. O pessoal que está em casa sabe o que são 200 milímetros de chuva? Se vocês quiserem mandar no chat. 200 milímetros de chuva é um espaço de 1 metro quadrado. Agora estão respondendo por mim lá. Ô, Rita, para aí, claro que eu sei, são 20 centímetros. A gente tem 1 metro quadrado, eu vou depositar 200 litros de água. Mas aí eu falo, 24 horas. É que é um espaço temporal. Dependendo da região, isso é muita chuva. Se você ainda estava chovendo semana passada e vai continuar chovendo, 200 milímetros de chuva, o solo está encharcado, a chance de deslizamento do morro é alta. O que a gente viu ali em Rio Branco, vai subindo a água do nível do rio, e isso vai criando. Vocês não estão me ouvindo? Acho que o pessoal remoto estava ouvindo. Mas agora já melhorou. Tá. Eu vou falar mais alto, desculpa. Bom, e isso vai depender muito também do histórico daquela região. Estava chovendo, não estava chovendo, o solo está encharcado, o rio já começou a subir. Onde que vai cair 200 milímetros de chuva? É na cabeceira do rio? Porque se foi, ele vai acumulando aquela água lá na parte baixa do rio, pronto. O Valdemar está aqui na plateia. A gente morou em São Carlos, fizemos pós-graduação juntos em São Carlos. Era batata. Era só chover na cabeceira do rio, da bacia do Monjolinho, que é a bacia de São Carlos,
tinha uma região, que é a parte final da bacia, que era a região do shopping. Lembra disso? Choveu muito, toda a água concentra ali e ela sobe. Ela sobe com força. Teve um dia que caiu um carro dentro do rio. Foi um caos. Então, a gente, além de chegar na comunidade e falar, não tem desastre aqui, eles não sabiam interpretar os dados. Muita gente não sabe, isso é verdade. Muita gente não sabe. Então, a gente tinha mais um problema. Não era só desenvolver um sistema de informação. Eu poderia desenvolver, mas ele com certeza ia para a gaveta. O Thiago, ele não está aqui agora, mas ele falou, eu não quero desenvolver uma pesquisa que não vai ser aplicada. Quantas pessoas desenvolvem software e vai para o lixo? Esses dias eu escutei um podcast que falava justamente isso. Não estou certa do número, mas 40% do software vai para o lixo. Para quê? É uma grana alta para desenvolver, tem gente sendo afetada, porque vamos usar algo que vai parar no lixo. Então, não. Vamos pensar. Tá? Xana, pode passar, por favor? Bom, eu não sei se todo mundo conhece esse cara, mas ele é Paulo Freire, um grande educador brasileiro, conhecido mundialmente. E lá pela década de anos de 1964, 67, ele escreveu esse livro, Pedagogia do Oprimido. Para quem não conhece, o Paulo Freire se envolveu, propôs a educação problematizadora para ensinar pessoas de comunidades pobres, se eu não me engano, de Alagoas, a como entender aquilo que eles estavam vivendo, analisar criticamente. Xana, pode passar. Então, o pessoal começou, a gente já estava tendo problemas em como conduzir as pesquisas na comunidade, e eles já estavam estudando a proposta do Freire. Eu falei, por que não? Vamos trazer para o desenvolvimento de software? E aí eu comecei a estudar. De novo, não quero analisar criticamente o que o Freire propôs. Eu despedi muito tempo para entender o Freire, a essência do que ele estava propondo. Li o livro dele várias vezes, acho que foi umas 3 vezes aquele livro, justamente para tentar extrair o que é importante da proposta dele. Então, eu trouxe 3 pontos principais. A primeira delas é que a educação problematizadora, ela parte da realidade do educando. O que acontece no depois? E a gente vai dialogar, educando os educadores, para tentar desvelar, analisar criticamente essa realidade. Uma outra proposta dele é que eu, educador, desenvolvedor, não sou o único sábio desta relação. Porque uma vez que eu digo isso, eu estou dizendo que o próximo, a comunidade marginalizada, é ignorante. E ele relata que, ao absolutizar a ignorância dessas pessoas, eu estou fazendo uma desumanização dessas pessoas. Tá? Então, esses são os 3 pontos que eu gostaria de trazer. A gente trouxe da pedagogia rígida, da educação problematizadora, do Freire, para dentro do software. Pode passar, Xana. Bom, então eu vou contar primeiro o que a gente fez. A gente trouxe essas 3 partes para desenvolver esse sistema e para tentar, a partir desse diálogo, começar a falar um pouco mais sobre dados. E um detalhe, essas pessoas, elas normalmente têm uma visão muito parcial da realidade na qual elas são inseridas. A gestão de desastres é uma processão, né? Tem muita coisa envolvida, tem as políticas públicas, que a Alexandra falou que poderiam ser feitas, infraestrutura, e muitas vezes essas pessoas não têm esse big picture de como tudo funciona. Tá? Então, a gente começou a dialogar com base na realidade daquela comunidade
Jamie Bailey. O que acontecia? O que acontecia? O que a gente pode produzir em termos de dados? O que os dados significam? Muita gente estava ali e falava, não, mas aqui ninguém vem. Ninguém fica sabendo o que acontece aqui. Como que eles podem utilizar aquele dado para chegar lá no político, chegar lá no centro de monitoramento, ou quem for responsável, falar, olha, aqui inunda. Deu uma chuva de 80 milímetros, está inundado. Vem fazer uma obra, vamos conversar, vamos dialogar para minimizar isso. Tem gente que não sai de casa. Olha lá, como chama a comporta, né, Xana? Eles colocam uma comporta, que é uma placa de ferro na porta de casa. Normalmente eles sabem ali a altura onde a água vai chegar. A gente já viu claramente que isso vai mudar muito nos próximos anos. E eles ficam. Não vem ninguém, vou sair de casa, vou roubar minha casa, vou levar minhas coisas. Eles têm um apelo ao território muito grande. Então, a partir da realidade concreta, a gente foi destrinchando, analisando. Eles falavam muito do que acontecia. E esse é o grande, a grande parte importante que o Freire propõe. Os homens, pobres, comunidades marginalizadas, eles são, sim, sabedores. Eles têm conhecimento das relações que eles têm com o território, das relações que eles têm com todos os homens. E a partir desse conhecimento, a gente vai dialogando e se educando mutuamente. Eu falo para você de dados, de desastres, e você me fala o que acontece. E dentro desse processo dialógico, a gente vai construindo o que seriam os nossos requisitos, o que seria o nosso software. E assim a gente foi participando. Mas essa não foi a única parte onde inserimos o FREE. Uma preocupação que a gente teve é que as atividades elas foram realizadas antes da pandemia. Foi a pandemia. Aí a gente não podia mais estar junto. Foi bem naquele auge do processo de contágio. Eles tinham outras preocupações. Nem todo mundo usava máscara. Era o que a gente chama na literatura de multi-hazard. São vários riscos um em cima do outro. No Acre mesmo, a gente teve um episódio no começo do ano passado, que era Covid, inundação, crise migratória, porque tinham algumas, acho que eram haitianos, querendo sair, mas não estavam na fronteira. Então, a participação das pessoas no processo de desenvolvimento não era constante. Tinha um outro fator também. Nem todo mundo lá sabe usar celular. Então, como que eu não posso ser até você, você tem outras preocupações e você não sabe. Então, a gente precisava trazer para outras partes do desenvolvimento a propósito do Free, para que as pessoas conseguissem entender um pouco mais da proposta da ferramenta, como que elas se inseriam na realidade, e o nosso intuito é que a nossa ferramenta mudem as práticas cotidianas dessa comunidade. De alguma forma, nos ajudem a tomar uma decisão melhor, a ser mais resilientes frente a esses fenômenos, esses eventos extremos que a gente está vendo. Então, uma outra proposta que a gente fez, minha preocupação é pessoas com baixa familiaridade com tecnologia. A usabilidade precisa ser magnífica, melhor possível. Então, quando a gente estava fazendo as avaliações de usabilidade no nosso processo, vamos inserir o Freire ali também. Então, eu normalmente dialogava com a pessoa, contava um pouquinho da história, da realidade dela, e aí a gente, então, aqui nessa situação, você pode fazer tal coisa. Mas para mim, vamos ver. Usa a ferramenta. O que você mudaria? A próxima vez que acontecesse, você faria tal coisa? Você usaria, por exemplo, a ferramenta, se começasse a chover, para reportar que está chovendo? Ou você checaria a previsão do tempo? Alguma coisa assim? Então, a gente ia dialogando no começo do processo de desenvolvimento para que essas pessoas
entendessem mais sobre o fenômeno e o uso dos dados, e mais lá no final do nosso processo, como que a ferramenta poderia se inserir na realidade delas. Essa foi a nossa ideia. Então, depois de todo, isso foram vários ciclos, tá? As pessoas foram mudando ao longo dos ciclos, e a gente foi tentando sempre abordar novas pessoas, justamente para que todo mundo tivesse a chance de ter essa visão, porque não vamos conseguir conectar todo mundo, mas o máximo possível a gente fez. Pode passar, Xana. Bom, e hoje a gente tem um aplicativo onde a gente leva informações da comunidade para as defesas civis. Então, tem agente de defesa civil trabalhando com a gente, que muitas vezes não tinha acesso a essas informações. Então, a comunidade, no diálogo com essas instituições, fornece esses dados. E, por outro lado, a gente também coletou dados de algumas agências governamentais para disponibilizar no aplicativo. A Alexandra falou de um telão do Senatem. O que a gente chama aquela sala é uma sala de situação, onde as pessoas combinam vários tipos de dados para tomar decisões. É isso que a gente está querendo. Que seja uma ferramenta para tomar a decisão pessoal para aumentar a resiliência dessas comunidades. Que a gente, a partir disso, tentar ajudar essas pessoas por meio do software. Pode passar, Alexandre. Para quem tiver interesse, o aplicativo já está disponível na Google Play. Desculpem os usuários de iPhone. A gente teve que fazer uma concessão. Então, para quem quiser baixar e, sei lá, curiosidade para ver como funciona e até mesmo utilizar, ele já está disponível. Vamos soltando versões até o final do projeto. Uma melhoria constante, um processo de aprendizagem tanto para nós também. A gente está aprendendo e liderando novas versões. E, último, por favor. Era só um. Muito obrigada pela atenção. A nossa pergunta no início, né, tecnologia e engajamento para a melhoria da resiliência urbana, assim, sim, é possível usar tecnologia, mas só tecnologia não basta. Agora, com tecnologia e engajamento das pessoas na produção de dados, no uso de dados e na circulação de dados, a gente consegue, e isso, todos os stakeholders envolvidos, a gente consegue melhorar a resiliência do território. Vou abrir para perguntas já direto. Quem estiver online, é só abrir o microfone. Quem estiver aqui, eu vou apontar a câmera para vocês. Vocês avisam aí se tem. O que vocês têm de perguntas? Hoje o povo tá frio aqui em Curitiba, sabe? Então o povo tem gente que está aqui em Curitiba e está assistindo à distância aí, né? Eu estou com pena da Lívia, porque ela escolheu a dedo a semana que ela foi para Curitiba. Curitiba está brindando. O povo aqui, os cariocas estavam dizendo para gente que o Curitibano tem duas coisas. Primeiro, faz frio, e depois o Curitibano adora falar que está fazendo frio, né? Está fazendo frio. Até para Curitibano. Uma coisa. Deixa eu. Oi, só um pouquinho. Já temos uma pergunta aqui, Xana. Deixa eu ver lá. Vamos lá. Tem que gritar aí de trás. Tá bom, vamos lá. Parabenizar pelo trabalho, e eu gosto muito de trabalhos que têm esses impactos sociais que a gente precisa aproximar sempre que possível a academia da sociedade, né, da população. Eu queria saber quais as principais dificuldades para captar esses dados da sociedade, das pessoas, visto que, primeiro, não é simples como pegar os dados de um pluviômetro, nem todo mundo tem ou sabe usar, etc. Como vocês estão percebendo esse uso, se existem ou não exatamente com vocês, ou se vocês conhecem alguns projetos de, talvez, pluviômetros automatizados, a um preço acessível, que pudesse ser instalado em algumas comunidades e que aumentassem essa precisão, né, mais ramificada da identificação desses dados, né, que seria muito interessante. E se vocês conseguiram integrar em algum nível o aplicativo de vocês, os dados
da população com os dados, por exemplo, do aplicativo HidroWeb ou do que faz a Agência Nacional de Águas, né? Se tem alguma nesse sentido, né? Para que também possa ter mais volume de informações que facilite a tomada de decisão. Se você permitir, Lívia, até complementando a pergunta do Tiago, né? Isso, tá. Thiago. A pergunta do Tiago, eu queria dizer, me parece, assim, ouvindo vocês falarem, me parece que isso aí é um projeto de inteligência coletiva, né? As próprias pessoas estão entrando com os dados lá, né? Não dá para usar assim, um copo de iogurte como pluviômetro? Né? Eu não sei, você quer que a Alexandra responda? Eu respondo. Essas duas aí. Agora se virem. Pode começar, Lívia? Se virem. Posso começar? Eu vou começar. Como é o nome da pessoa que falou? Tiago. O Tiago. Tiago, obrigada pela tua pergunta, é super interessante, porque a gente não contou essa parte, a Lívia não contou, mas, assim, entrar dados, eu falei, engajamento na produção de dados, no uso de dados e na circulação desses dados. Então, o teste piloto do aplicativo, ele foi feito em 5 regiões do país, com 2 populações bem diferentes, com comunidades que já têm um trabalho com defesas civis e que já são próximas do CEMADEM, e com escolas, com professores de escolas. Então, as pessoas que estavam coordenando nesses 5 estados, não me lembro quantas cidades foram, quase 20 cidades, né, Lívia? 13 cidades, bom, enfim, 5 estados, não me lembro quantas cidades, mas envolveu 200 e tantas pessoas usando o aplicativo, e tanto nas escolas como nas comunidades com defesas civis, eles constroem pluviômetros artesanais, não é com copo de iogurte, Alexandre, mas é com garrafas PET. Tá? Então, eles aprendem a fazer as garrafas PETs e eles montam pluviômetros artesanais e eles medem uma vez por dia, a cada 24 horas, então, e isso vai montando uma rede de monitoramento que complementa os dados do CEMADEM. Esses dados, eles fluem para a nuvem, né? Lá tem um data lake, e no data lake, acho que faltou a gente falar da arquitetura da coisa como um todo, né, Lívia? E no data lake, esses dados são integrados a dados de meteorologia, a dados... agora a gente está trabalhando nessa parte de integração com dados, outros dados dos pluviômetros, vou dizer, oficiais, né, mas são os pluviômetros automáticos. A vantagem dessa rede é que ela é muito simples de implementar, claro, talvez os dados, a precisão dos dados não seja tão grande, mas se você tiver uma enorme rede de monitoramento, você consegue melhorar isso. E também, outras partes do projeto, que a gente não falou aqui, as pessoas constroem mapas de percepção de risco, e tudo isso pode integrar, digamos, uma base grande para a tomada de decisão. Porque o importante, Tiago, não é só a geração do dado. Tá? O que a gente fala de engajamento com a produção do dado? Quando a pessoa... claro, a rede de pluviômetros automáticos, ela pode ser aumentada, mas o princípio do nosso projeto é que quando a gente engaja as pessoas na produção de dados, você melhora a resiliência daquela comunidade. E a gente mediu isso durante o teste piloto. A gente percebeu que a gente fez teste com uma comunidade que estava usando o aplicativo e fazendo os pluviômetros e outra que não. Né? E a gente percebe que aqueles que estão fabricando os pluviômetros e produzindo dados e usando o aplicativo, a percepção de risco deles no território aumenta. Então, não é só a questão de tecnologia, o pluviômetro automático, mas é engajar as pessoas na produção desse dado, no uso desse dado no seu dia a dia. Quer dizer, a pessoa, quando ela vai lá e ela vê que a previsão meteorológica diz que vai hoje, só hoje, vai cair, sei lá, 200 milímetros, que a Lívia deu o exemplo, é para acabar, não precisa ser tanto, né? Mas 70 milímetros de chuva, que já é
muito para um dia, tá? Mas se ela vê 70 milímetros de chuva, ela usa esse dado e ela toma decisão na vida dela. E mais do que isso, ela circula o dado. Ela conta para os outros na comunidade que... Então, engajar as pessoas na produção, no uso e na circulação de dado, isso aumenta a resiliência do território. Por isso é tão importante engajar as pessoas. E quando a gente pensa nisso, né, a gente tem a metodologia do Freire como pano de fundo de todas as ações do projeto, que são muitas, mas quando a gente faz isso, a gente pensa, por exemplo, no desenvolvimento de software, no desenvolvimento do aplicativo, de uma maneira que também inclua as pessoas nesse desenvolvimento. Não é só o dado em si, mas é em todas as atividades do projeto. Legal. Alexandre, de novo aqui, o copo de burguês, estava refletindo aqui, o meu professor burguês aqui, né? É óbvio que a garrafa PET é uma solução muito mais fácil em qualquer lugar, né? Mas, de qualquer forma, talvez uma reflexão importante para nós de sistemas de informação, é que a gente sempre pensa em sistemas de informação tecnológicos, né? O Thiago fala lá em medidores automáticos e tudo. Mas, de fato, se nós pensarmos em sistemas de informação para engajamento da população, o pluviômetro que a própria pessoa construiu ali, ele medir e depois usar o celular dele para entrar com aquele dado no sistema, parece, e pelos dados que vocês já estão medindo isso aí, né? Parece provocar um engajamento muito maior, né? Nós temos que pensar que sistemas nós queremos, de novo, para um mundo mais humano, que sistemas nós temos que usar para conseguir envolver as pessoas e para que elas se sintam proprietárias dos sistemas que estão utilizando e não só meros usuários. Aliás, vocês foram notar, essa aqui é a sala que a gente tentou botar um pouco mais de tecnologia, vocês viram que tudo está errado aqui, né? Nas outras, que a gente só tem uma câmerazinha, né? Uma câmerazinha, um microfone simples, é onde tudo funciona. Então, muitas vezes, né, menos tecnologia e mais sistemas, mas sistemas que estejam próximos das pessoas. Legal, outras perguntas? Não sei se a Lívia quer complementar o que eu falei. Não, eu acho que eu só queria... Bom, eu concordo com tudo que a Alexandra falou, mas é isso. Para mim, a parte mais difícil de trabalhar com as pessoas hoje é mantê-las engajadas. Enquanto o projeto está vigente, maravilha, a gente está sempre lá, dialogando com essas pessoas. Não é para o projeto terminar. E aí é o que vem que o Alexandre acabou de falar. Quando a pessoa se sente proprietária daquilo, nossa, eu estou fazendo algo, e ela vê isso na realidade dela, como que isso impacta a vida, o cotidiano dela, pode ser um alimentador desse engajamento. Você falou de sensores de pluviômetros de mais baixo custo, e eu desconheço um que seja tão baixo custo para que essas pessoas consigam comprar. A garrafa PET um refrigerante cota. Nem meu pote de iogurte, né? Já tá sofisticado. Né? Além disso, ele não pode ficar numa região que tenha algo em volta. Então, se tiver árvore, parede, marquise ou coisa assim, ele vai medir, vai. Mas dependendo da direção da chuva com o vento, ele vai medir errado. Respondi todas as perguntas? Não, joia. Valdemar? Só um comentário nesse lado. Porque é interessante que eu conheço já o trabalho da Lívia, né? Do Orita também trabalhava em algo semelhante, né? Desde lá de 2013, 12, né? E eu sei que vocês trabalham muito com a participação cidadã mesmo no report desses fenômenos, né? Para auxiliar, complementar, seja via rede social, né? Mas, e ainda que eu seja de sistemas de informação atuante também, mas eu tenho muito o viés de levar para o tecnológico, né? E lá em Goiás, um aluno meu de iniciação científica, ele desenvolveu uma estação meteorológica com IoT, né? E que o custo total ficou em torno de R$100. A placa com sensores era uma estação meteorológica. E a nossa intenção inicial era monitorar o tempo no campus, porque no nosso caso lá o campus é muito afastado do centro da cidade, então às vezes acontecia de estar chovendo no campus e não está chovendo no centro, ou estar frio no campus e vice-versa, para poder informar
a comunidade a respeito de se leva guarda-chuva ou não, agasalho, o que for. E aí eu fiquei pensando, assim, naquele mapa que mostrou que tem só 3 pluviômetros, né? Se não seria viável, por exemplo, a aquisição do material para a construção dessas estações meteorológicas de baixo custo, para, de fato, aumentar a capilaridade ali. E eu não estou dizendo usar exclusivamente isso, mas complementar os dados, né? Fazer um agregado de dados, tanto do sensoriamento das pessoas, nessa participação das pessoas, quanto também, eventualmente, dessas estações, porque poderiam continuar depois, né, funcionando, e eventualmente aumentar ainda mais essa precisão da percepção geográfica. Mas está mais caro que meu pote de iogurte, viu? Você Com está certeza. mais gourmet aí na sua solução. Meu pote de iogurte também não vai conseguir uma quantidade de milímetros muito grande, por isso que a garrafa PET é pouco. Não, é que eu já estava pensando naquele pote de iogurte de meio litro, né? Vocês estão pensando o quê? Tá certo. Ela travou lá. Posso falar, Lívia, ou você quer responder? Como é o nome do moço que falou de Goiás? Valdemar. Valdemar, super obrigada pela tua pergunta, é bem interessante. De fato, daria, existem muitas soluções de tecnologia, mas eu volto a insistir na questão do... assim, trabalhando especialmente com tecnologia e setor público, eu de fato acredito, digamos, a minha perspectiva mais teórica do trabalho de sistemas de informação é olhar para o sistema de informação como um sistema sociotécnico mesmo. Aí eu super concordo com o Alexandre, né? E Valdemar, um problema da tecnologia é o seguinte: eu vou te falar algumas coisas sobre essa rede de monitoramento. Primeiro, São Paulo tem uma das melhores redes do país. Tá? Aquela que você viu, São Paulo tem uma considerada boa rede. Mas isso no território é muito pouco. Dá para melhorar? Dá. Mas, assim, eu mostrei aquela região com 3 pluviômetros, com 600 mil pessoas. Quando eu sobrevoo de avião indo para Curitiba toda semana, eu olho, o avião passa por cima daquela região, e aquilo é só uma pequena parte, porque hoje emenda com Taboão da Serra e Itapecerica da Serra, então você tem uma enorme área, e é só a zona sul de São Paulo. A zona leste de São Paulo tem problemas tão ou mais graves que a zona sul de São Paulo. É claro que você pode ter mais uma rede de monitoramento, e sim, a gente pode usar tecnologia. Mas o nosso princípio, a nossa questão, o nosso argumento central é que a gente precisa engajar as pessoas com a produção dos dados, com o uso dos dados e com a circulação desses dados. Porque, senão, a gente chega no território e elas diziam, não, aqui a gente não tem enchente. E a gente pensava, como não? Tem vídeo, uma escadaria, uma torrente descendo a escadaria que parecia uma cascata. E isso acontece todo ano. Para eles, desastre é o que acontece na televisão. E aí um moço me respondeu, não, a gente põe a comporta e a água não entra. Então, a gente não tem inundação, né? Então, o conceito... Quando as pessoas são engajadas na produção dos dados, a gente fez uma roda de conversa na paróquia com a comunidade, e uma das coisas que uma senhora disse o mais legal do trabalho de vocês, o que eu mais gostei, é que eu aprendi que a gente tem inundação aqui. E aí você fica pensando, como assim? Todo janeiro aquilo alaga, a água brota dos ralos, enche meio metro, tem casas com buraco na parede. Mas no trabalho de engajamento com os dados, as pessoas percebem o risco, elas compreendem o fenômeno e elas usam esses dados para tomar decisão na vida delas. Então, eu te digo assim, sim, a gente pode aumentar com mais tecnologia, a custo bem barato, e aumentar ad infinito essa rede de monitoramento. Mas o nosso argumento central é que tecnologia e engajamento
na produção desses dados. Até porque a população tem conhecimento sobre o território que os pluviômetros não te dão. Por exemplo, quando chove 50 milímetros, onde começa a alagar primeiro? Ou onde tem pessoas mais vulneráveis que aquelas vulneráveis? Crianças, velhos, pessoas com deficiência. E isso no território, se as pessoas se habituam a usar esses dados para tomar ações no território, você aumenta a resiliência do território. Não é só uma questão de monitoramento, é uma questão de resiliência ao desastre, de encarar o desastre, dar resposta ao desastre, mas também se prevenir e tomar atitude antes do desastre. Não sei se eu respondi o Valdemar. Quer complementar, Lívia? Eu não tenho essa perspectiva. Lívia, chega mais perto do microfone que a gente não te ouve. Quando você me perguntou isso, eu não estava pensando muito nessa parte social. Mas, bom, a gente se conhece há muitos anos, e você lembra da época que a gente trabalhava junto no laboratório? O nosso projeto em si tinha uma parceria com o professor João Oyama, que trabalha com sensores de baixo custo. É uma ideia fantástica. A gente colocou vários sensores ao longo do leito do rio para mensurar a altura de água, para saber quando que ia transbordar. Mas o problema é, várias pluviômetros cinzas, manutenção. Uma coisa é você ter R$100 para produzir a sua estação e colocá-la no local. Quem vai lá para dar manutenção? A gente, várias vezes, quando as inundações eram bem severas, principalmente naqueles leitos de rio, onde eles não são concretados, é pura terra e mato, nossa, a água vem e vem arrastando tudo. E aquilo vai no sensor, aí tem que chamar a empresa para descer lá no leito e limpar para a gente conseguir ter dado de novo. Então, é uma ideia fantástica? É uma ideia fantástica. Mas o posterior, pós-instalação... Lívia, como é que você resolve isso? Você põe um cabo de vassoura lá, com uma marcação, e diz para o cara chegue lá e tire uma foto todo dia? Então, a gente tinha algumas estratégias. A gente tinha esse sensor, que ficava... Isso é o sistema de informação, hein, gente? Esse sensor ficava bem lento, então, com a pressão da água, ele sabia qual era a altura. E as outras estratégias que a gente colocou era uma régua, que nem o Alan fez, bem na margem do rio, mas isso funciona mais para os rios que são completados, porque, de novo, quando não é, arrasta muita sujeira e acaba impedindo a visão, ninguém vai descer lá. Uma outra forma que a gente, uma parceria com o pessoal da engenharia hidráulica, foi de desenhar um boneco. Então, eles sabiam qual era a força de arraste da pessoa de acordo com a altura da água na pessoa. Então, uma pessoa mais alta do que eu, 1,75 m, e eles iam medindo com partes do corpo qual que era a altura no rio. E com base nisso, ele sabia qual que era a medida em centímetros. Mas são medidas muito imprecisas, porque a altura do rio vai depender muito da margem, se o canal é mais largo, mais sustento. São algumas estratégias que a gente foi empregando ao longo do tempo. De maneira nenhuma a gente está dizendo que a rede de monitoramento artesanal ela vai substituir uma rede de pluviômetros automáticos. Mas o que a gente percebe é que a rede de monitoramento artesanal, ainda que de menos qualidade, ela é muito mais simples de implementar, ela tem esse benefício de engajar a população com a produção de dados, aumenta o conhecimento da população, melhora a percepção de risco, e, além disso, essa rede pode complementar os modelos de simulação da rede automática, porque ela é mais micro, ela está mais no território. Tem uma comunidade em Santa Catarina que já tinha 30 pluviômetros artesanais, depois do projeto eles têm 80 pluviômetros artesanais. Então, naquele território, a gente consegue monitorar o regime de chuvas muito claramente e você consegue ter melhores medidas para entender o que acontece no território.
Ótimo. Gente, nós estamos aqui um pouco adiantados já na nossa hora, embora, boa notícia para quem está presencial aqui, o Coffee Break estava tão bom hoje cedo, que quem não quiser ir almoçar pode voltar para o Coffee Break agora, que nós ainda podemos fazer o almoço por ali mesmo, né, gente? Mas então, eu queria agradecer a professora Maria Alexandre e a professora Lívia por essa aula para nós aqui de mais cidadania. Alexandre, desculpa te interromper, mas o Ricardo tem uma pergunta no chat. Então faz daí, Ricardo. Você pode fingir que sou eu aí, faz daí. Não sei se a Maria Alexandre está lendo ali o chat, quer que eu leia? Não? Tá. Espera aí, deixa eu abrir. Na verdade, eu posso ler, é que estava fechado. Então, boa, excelente pergunta. O Ricardo pergunta se o próprio aplicativo não poderia disparar alertas para o cidadão e fazer o caminho de volta do sistema, ou seja, coletar, engajar e alertar. Sim e não. Uma resposta bem em cima do muro. No Brasil, os centros de monitoramento não podem alertar diretamente a população. Então, o CEMADEM tem os dados, Ricardo, mas ele não pode alertar a população. Ele tem que enviar para a Defesa Civil alerta as defesas civis dos estados e dos municípios, e elas são responsáveis para ir para a televisão, para o rádio, para emitir os alertas na cidade. Então, não dá para ter esse alerta automático. A ideia da Narcisa aqui, se é um projeto comunitário, a comunidade não pode ela própria dizer, nós vamos nos... Sendo um projeto comunitário engajado? Veja, mas, primeiro, os dados, os alertas da Defesa Civil podem sim estar no aplicativo, né? Não tem nada que impeça a gente de colocar os alertas da Defesa Civil no aplicativo. Mas isso que o Alexandre acabou de falar é muito interessante, porque se a comunidade está monitorando a chuva e se ela escuta as previsões ou vê no aplicativo as previsões, ao longo do tempo, ela consegue entender o fenômeno, ela sabe o que virá. Então, isso que o Alexandre falou é fato. Mesmo que não tenha um alerta no aplicativo, o próprio conhecimento sobre o fenômeno e sobre o território faz com que as pessoas se preparem para o alerta, para o fenômeno, entende? Então, no território, funciona como um alerta, sim. Uma outra coisa que a gente não falou, Lívia, é que a gente também está sendo preparado, são mini salas de situação que podem ficar na comunidade, nas escolas, que é a parte web do projeto, que vai integrar diversos dados, inclusive mapas de percepção de risco e outras ferramentas, e pode ser integrado também, isso pode estar na Defesa Civil, e pode ser integrado aos alertas da Defesa Civil. Pode ter no aplicativo e na sala de situação. Então, está ótimo. Mais uma vez, muito obrigado, professora Alexandre e professora Lívia, por essa excelente palestra. De novo, para termos que leve ao mundo mais humano, nós temos que entender que o ser humano tem que ser central, né? As nossas tecnologias nos ajudam, mas as tecnologias têm que estar lá com o processo para chegar em algo que seja de valor para o ser humano e não o contrário, né? Nesse caso, talvez os fins justifiquem os meios, mas a gente tem que saber exatamente quais são os nossos fins, né? Nós estamos muito deslumbrados com as nossas tecnologias, que são meios, e acabamos perdendo. Refletir sobre para onde a gente quer ir com essa tecnologia bacana que a gente desenvolve. Então, precisamos nos focar nisso. Legal? Nos vemos de tarde. Maria Alexandre, muito obrado. Estou vendo que a tua situação de saúde aí não está para... Né? Não, agora eu estou bem. Foi influência. Temos mesmo com toda essa tosse, você está aqui com a gente. Obrigado.